Torcida do Atlético de Madrid enlouquece com Griezmann e manda indireta para Vinícius Júnior. Os caras estão ficando obcecados, né? A vitória por 3-1 entre Atlético de Madrid versus Slovan Bratislava está movimentando os fanáticos nas redes sociais. Isso porque a equipe de Simeone foi soberana no Wanda Metropolitano e superou os eslovacos com destaque para Griezmann. Com isso, alguns dos torcedores do Atlético aproveitaram uma atuação do craque francês e cutucaram Vinícius Júnior do Real. Uma publicação do próprio clube em suas redes sociais gerou alguns comentários exaltando o camisa 7. A publicação do Atlético de Madrid tem uma foto de Antoine Griezmann e a legenda "A Cabra", em referência ao título de maior jogador de todos os tempos. Em seguida, torcedores comentaram: "O melhor 7". Eleito melhor em campo no jogo da Champions, o Griezmann marcou 2 gols, sendo um dos destaques ofensivos do duelo. Além disso, o atacante francês de 33 anos acertou 95% dos passes que tentou contra os eslovacos. Já na temporada, o camisa 7 do Atlético de Madrid chegou aos 11 gols marcados, além de 6 assistências concedidas em 23 jogos disputados na equipe espanhola. Por outro lado, o jogador passou em branco pela França em 2 jogos. Esse é o 5º jogo seguido em que Griezmann marca gols pelo Atlético, o que justifica a euforia dos torcedores espanhóis com o jogador francês. Somente na Champions o atacante participou de 6 jogos. Convenhamos que os caras têm uma marcação com o Vinícius gratuitamente. Como assim lembrar do Vinícius até mesmo quando a fase é boa? Pra ser sincero, eu não consigo entender. O Danilo se prepara para deixar a Juventus e aceita a proposta de rival europeu. O defensor brasileiro tenta rescisão contratual com os italianos. A Juventus até que ganhou do Manchester City, e guarde essa informação. Não é novidade para ninguém que o lateral Danilo está insatisfeito com sua situação na própria Juve. Após perder o posto de titular, a relação do defensor com o Thiago Motta acabou se estremecendo demais. Recentemente foi reportado pela imprensa europeia de que ele buscava uma rescisão contratual com o clube. A ideia do jogador é se tornar um agente livre no mercado já nessa próxima janela de transferências. Nessa semana, após várias especulações, o atleta pode ter encaminhado de forma definitiva o seu futuro. Ele aceitou uma proposta e está bem próximo de reforçar um dos maiores rivais da Juve. O jornal Foot Mercato informa que o lateral Danilo está bem próximo de fechar um acordo com o Napoli. A equipe italiana vem sondando a situação do atleta há bastante tempo e espera poder contratá-lo. O técnico Antônio Conte é grande fã do brasileiro e acredita que ele seria uma adição de qualidade ao seu plantel. Ele aguarda os próximos capítulos da novela e pretende ter a chegada no mês de janeiro do ano que vem. Ainda segundo a fonte, as negociações entre partes estão bem avançadas e o defensor tem acordo verbal com os napolitanos. Esta agora a liberação da Juventus para que a transação possa ser concluída em definitivo. Recentemente o defensor também teve seu nome ligado a alguns times do Brasileirão. Dentre os principais interessados estavam Flamengo e Vasco, que aparentemente terão que focar em outro jogador para a função. O argentino Thiago Almada anunciou saída do Botafogo. A trajetória do jogador no Fogão e sua transferência para o Lyon aconteceu, incluindo seu impacto no clube brasileiro e que o futuro reserva para o jogador. O talentoso meia tá de saída do Fogão, conforme anunciado recentemente, após a derrota do time por 3-0 para o Pachuca no Mundial de Clubes, ou na Copa Intercontinental, como você quiser falar. Seu próximo destino será o Lyon, um dos clubes mais respeitados do futebol europeu, conforme um plano delineado desde sua chegada ao Botafogo em julho desse ano. Aos 23 anos, Almada rapidamente se destacou como uma das contratações mais influentes do futebol brasileiro. Com sua habilidade notável, ele contribuiu de forma significativa para as vitórias do Fogão na Libertadores e Brasileirão. Apesar de sua curta estadia, Almada expressou gratidão aos torcedores e ao clube também pela recepção calorosa e apoio contínuo. A verdade é que esse grupo vai ficar para sempre em toda a minha carreira. Encontrei um grupo lindo. Quando vim a Botafogo, já tinha tudo acertado para ficar 6 meses e ir pro Lyon. Creio que vai se cumprir. Agradeço a todos do Botafogo e a torcida pelo carinho. Durante seu tempo no Botafogo, Almada deixou uma impressão duradoura. Ele demonstrou impressionante habilidade técnica e uma compreensão estratégica de jogo que foi crucial para as vitórias do clube. Sua presença ajudou a consolidar o Botafogo entre os grandes do futebol brasileiro, conquistou Libertadores, Brasileirão e reconhecido como uma das contratações mais significativas do futebol nacional. Além das suas contribuições em campo, Almada teve um impacto notável fora dele, trazendo um espírito de equipe que uniu os jogadores em torno de objetivos comuns. A escolha de Almada pelo Lyon reflete suas ambições pessoais e o interesse dos clubes europeus pelo talento sul-americano. O Lyon, reconhecido por desenvolver
jogadores de primeira classe é pertencido a John Textor. O Leão espera que Almada traga sua habilidade com dribles, passes precisos e versatilidade tática para fortalecer o meio campo do time. Essa transferência pode marcar um passo crucial em sua grande carreira, aumentando sua visibilidade internacional. Após garantir a permanência na Série A do Brasileirão, o Fluminense já pensa na próxima temporada e entrou em contato com o Tottenham para discutir uma negociação por Richarlison. O atacante, com seus 27 anos, vive um momento instável na Inglaterra, com ritmo de jogo baixo devido a lesões. Um retorno poderia fazer com que o atleta fique mais próximo da seleção de Dorival. O jogador perdeu espaço na seleção brasileira e a camisa 9 não tem sido unanimidade para ninguém. O Igor Jesus tem sido titular nos últimos jogos, mas ainda não conseguiu se garantir. Vários nomes estão sendo testados nesse momento. O jogador perdeu espaço e a camisa 9 não tem sido unanimidade. A direção do Fluminense agora aguarda resposta no clube inglês. Ainda não há uma negociação, já que os cariocas não elaboraram uma proposta de fato. A ideia seria conseguir um empréstimo. A equipe joga o Super Mundial de Clubes no meio do ano e entende que seria uma oportunidade do brasileiro se valorizar no mercado da bola. A diretoria acredita que precisa de um novo centroavante para 2025. Atualmente o atacante está em tratamento de uma lesão na coxa, um problema que já enfrentou durante a temporada passada. Em 23-24, Richarlison perdeu 124 dias por 4 lesões, 2 no joelho. Na temporada atual, que ainda está na metade, foram 91 dias ausentes por 2 lesões. O atacante é reserva no Tottenham. Em 31 jogos da temporada 23-24, ele fez 12 gols e deu 4 assistências. Guardiola revela como reagiria à demissão do Manchester City. Os Citizens conseguiram apenas uma vitória em 10 jogos e pode ser eliminado precocemente da Champions. Ser demitido não parece uma possibilidade para Pep Guardiola, que nunca recebeu uma carta de demissão durante sua carreira como técnico, mas a fase do City abre discussões da imprensa se existe a chance de Guardiola ser demitido. Afinal, dos últimos 10 jogos foram 7 derrotas e apenas uma vitória, com 26 gols sofridos. O time é apenas o 22º na Champions League, a 5 pontos da zona de classificação. Na Premier League é o 4º, com 8 pontos atrás do líder Liverpool, com um jogo a mais que o Liverpool, e já está eliminado na Copa da Liga Inglesa. O icônico técnico catalão falou o seguinte em entrevista à Prime Video Sport: "Se o Manchester City me manda para casa, eu vou para casa sim. O que se pode fazer na vida, né? A vida nem sempre acontece como queremos." Ele renovou com o City por mais 2 anos recentemente e completará mais de uma década no clube, que é o que mais geriu na carreira. Porém, é possível ver cada vez mais o técnico estressado a ponto de acabar se arranhando sem querer, coçando a cabeça e o rosto durante jogos. "Às vezes fico nervoso, tenho dias ruins, erro muito e a grosseria me deixa nervoso. Perco a cabeça às vezes, durmo mal e não consigo digerir nem a comida. Sempre preciso comer leve, só sopa à noite, mas sou o mesmo técnico de 5 meses atrás, o que venceu a Premier League. Não luto contra meu estado de espírito. Se a coisa tá ruim, tá ruim. O mesmo acontece quando estou muito feliz." A derrota para a Juventus nessa quarta cravou um aproveitamento de 44,4% na Champions, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Sem Rodri, com Phil Foden no banco, o Kevin De Bruyne apagado e Haaland mal tocando na bola, o time que parecia o mais temido da Europa nos últimos anos não dá tanto medo mais. E nada melhor que um clássico contra o Manchester United para pôr lenha na fogueira. O próximo compromisso do City será contra o seu maior rival no próximo domingo 15, às 1h30 de Brasília, no Etihad, em jogo válido pela 16ª rodada de Premier League. Nada que não seja a vitória interessa ao torcedor do City. A última vez que o United bateu seu rival no Etihad foi em março de 21, quando Luke Shaw e Bruno Fernandes fizeram 2-0 para o time comandado pelo técnico Ole Gunnar Solskjaer. Gabriel Jesus é aprovado e fica mais próximo de trocar o Arsenal por clube da La Liga. O brasileiro está fora dos planos do Arsenal e pode ser anunciado em um dos principais times de La Liga. O Gabriel não faz uma boa temporada pelo Arsenal e deve ser negociado. Muito criticado pela falta de gols, o brasileiro foi incluído na lista de transferências dos Gunners para janeiro do ano que vem. A equipe londrina inclusive já busca um substituto para o centroavante e visa a chegada de um goleador para fortalecer seu setor ofensivo. Já Jesus pensa em uma mudança de áreas na Europa. Na Inglaterra, desde que deixou o Palmeiras rumo ao City, o brasileiro pode estar a caminho da Espanha para defender o Atlético de Madrid em 2025. O brasileiro é visto com ótimos olhos pelo técnico argentino Diego Simeone pela sua aplicação defensiva e capacidade de atuar como um falso 9, o que o agrada
incomoda bastante. Apesar disso, o negócio só deve acontecer caso o Arsenal concorde e abaixar a pedida pelo atleta. Lembrando que o Gabriel Jesus possui contrato com o Arsenal até junho de 27 e, segundo o site Transfermarkt, está avaliado em 55 milhões de euros, o que é equivalente a 350 milhões de reais. Todavia, para vendê-lo, os Gunners estão dispostos a aceitar ofertas a partir de 40 milhões de euros. Nessa temporada europeia, o centroavante está em baixa na Inglaterra. Nas 18 partidas em que esteve em campo, o brasileiro marcou um único gol. Além disso, o atacante também distribuiu apenas uma assistência, muito pouco para o nível do Gabriel Jesus, que geralmente conhecemos de outras temporadas no futebol. Se bem que na seleção brasileira, o Gabriel Jesus nunca emplacou desde 2018, quando fez uma Copa muito abaixo, mas convenhamos que para nível europeu ainda é um ótimo nome, e principalmente se viesse jogar no Palmeiras para disputar o Super Mundial de Clubes, seria absolutamente incrível para ambas as partes. A Premier League sempre foi uma grande interessada em Rafinha, afinal antes do Barça, o atacante jogou pelo Leeds United e teve grande destaque por lá, tanto que foi alvo de clubes ingleses antes de ir para a Espanha. A oferta do Chelsea para ter o jogador foi revelada pelo portal Fiharres, 60 milhões de euros mais 25 milhões em variáveis, totalizando o valor incrível de 85 milhões de euros, 540 milhões de reais na cotação atual. O Barça recusou a oferta inglesa. Como resposta, Rafinha se tornou peça-chave do time de Flick, não só por sua qualidade com a bola nos pés, mas também sua liderança dentro da equipe com a faixa de capitão. O Chelsea não desistiu de Rafinha, de acordo com o relatório espanhol. No entanto, os Blues foram informados que um acordo por parte do Barcelona só aconteceria por moldes acima de 100 milhões de euros. Além da grande quantia, o clube que quiser tirar Rafinha da Catalunha precisaria convencê-lo de novo projeto. Como ele está super feliz na Espanha, a saída do Barça é praticamente impossível. Al Hilal e outros clubes do futebol saudita também estão interessados no brasileiro. Esse desejo por negócio acontece antes mesmo do brasileiro se consolidar como um dos melhores jogadores do mundo. Em 22 jogos pelo Barcelona na atual temporada, por La Liga e Champions, Rafinha soma 16 gols com 10 assistências. Ao lado de Salah, ele é considerado o melhor jogador do mundo. O Roger Guedes, ex-Corinthians, topa jogar no Flamengo, mas um acordo depende de uma questão. O Al Rayyan do Qatar topa liberar o atacante e aguarda por uma oferta. Pois é, o Roger Guedes é o primeiro alvo da diretoria do Flamengo para 2025. O Corinthians também está interessado no atacante. Atualmente, o atleta defende as cores do Al Rayyan, um dos grandes times do Qatar. O Flamengo já está em contato pelo Roger Guedes. O atleta tem o perfil que agrada ao técnico Felipe Luiz e, se for contratado, seria para substituir o Gabigol, que já saiu do clube e está de saída para o Cruzeiro. A primeira oferta foi descartada pelo clube do Qatar, empréstimo de uma temporada com opção de compra. Assim, a nova diretoria decidiu mudar a estratégia antes de qualquer proposta. O Al Rayyan dá indícios de que irá liberar o Roger ao clube carioca. Os moldes do negócio estão sendo tratados pelo novo presidente carioca BAP e o empresário Paulo Pitombeira. A informação é de Wilson Pimentel. O Flamengo tem vantagem aos interessados diante do interesse do atleta, que deseja jogar no atual campeão da Copa do Brasil. No mercado, além de clubes do Oriente Médio, o Corinthians também sonha com o atacante. O empecilho que impede um acordo é o negócio com os catares. Eles desembolsaram cerca de 10 milhões de dólares para tirar o Guedes do Corinthians em 2023. Ou seja, o Flamengo terá que abrir os cofres. Guedes tem um salário irreal para qualquer clube do futebol brasileiro. Por temporada, ele desembolsa cerca de 58 milhões de reais, o que dá 4,8 milhões de reais por mês. Para voltar ao país, terá que reajustar os seus ganhos. O ex-atacante do Corinthians não é o único alvo da nova diretoria do Flamengo. Reforçar o sistema defensivo para 25 também está nos planos, uma vez que o técnico Felipe Luiz pode ver Fabrício Bruno e Wesley saírem para a Europa. O Inter Miami estará interessado em fechar a contratação de Kevin De Bruyne. O meia belga termina contrato com o City no fim da temporada. Segundo adianta o diário Fiharres, o Inter Miami de Lionel Messi estaria interessado em garantir a contratação do KDB. O meia ofensivo de 33 anos termina contrato com o City no fim da temporada. De acordo com a mesma fonte, o clube americano já se encontra em negociações para conseguir convencer o meia belga a juntar-se ao projeto a partir de julho, quando acontece o término do seu contrato com o Manchester City. Nessa temporada, o Kevin De Bruyne tem sido afetado por algumas lesões e soma apenas 2 gols e 2 assistências em 13 partidas ao serviço dos Citizens até aqui.
O Messi tem suas ambições no Inter Miami, apesar de estar quase que para muitos uma colônia de férias, como dizem alguns maldosos. O Messão deseja conquistar o título da MLS e brigar pelo Super Mundial, e para isso entende que a contratação de uma super estrela ajudaria nos feitos. O escolhido é o próprio De Bruyne, pois o mesmo está em fim de contrato e vê jogar no país com bons olhos. O próprio Inter Miami estaria em negociações avançadas com ele visando o fim da temporada do futebol europeu que se encerra em julho. Mesmo sem o pedido de Messi, o meio-campista já era a prioridade do novo projeto de David Beckham. Mercado da bola concluído com sucesso. Muito prazer, eu sou o Zefut e claro, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Valeu pelo apoio fantástico, se inscreva no canal, deixa seu like e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!